Bom, bom dia a todos, bom dia aos internautas que nos acompanham nesta reflexão. É uma alegria estar aqui com vocês refletindo. Mas eu vou começar, antes de entrar em relações familiares, vou começar fazendo a pergunta que nos traz o livro Caminho, Verdade e Vida. Onde está a vossa fé? Onde está a nossa fé? Muitas vezes a nossa fé está nesta semana da Páscoa, Depois, na semana do Natal, falava para a Ângela que eu normalmente não gosto muito de datas dessa forma, pelas formas que se comemora. Eu prefiro que a presença de Jesus seja constante e que o dia dele seja todos os dias. E que, principalmente, a lembrança das suas lições, dos seus ensinamentos. E o principal local onde devemos relembrar Jesus e vivê-lo é no ambiente familiar, nas nossas relações familiares, como nos propõe Joana de Ângeles. E eu não vou começar pelo livro Constelação Familiar, vou começar o item 17, mas eu vou começar por uma passagem que está no livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio. Neio Lúcio conta algumas histórias da época do Cristo, assim como Amélia Rodrigues, em algumas obras psicografadas por Neio Lúcio, através de Chico Xavier. Assim como algumas obras trazidas por Humberto de Campos, por Amélia Rodrigues, através de Edivaldo Pereira Franco, por Chico Xavier. São tantas obras contando histórias de Jesus que não estão nas Escrituras. Histórias lindíssimas que nos enriquecem. E a história de Jesus, quando ele fazia normalmente encontros, estudo, reflexões, aonde ele hospedava-se. E principalmente na casa de Simão Pedro, onde ele mais frequentemente hospedava-se. E nesses estudos, ele, conhecedor da alma humana e lendo a intimidade de cada um, porque ele tinha esta capacidade de nos compreender, pela energia que irradiávamos. Irradiávamos, eu digo, porque pelas reencarnações, onde é que nós andávamos? Na época do Cristo. Talvez atirando pedra, né? Talvez escolhendo Barrabás. Não sei. Mas aonde andávamos nestes momentos? Então, ele percebia pelas nossas energias qual era o nosso nível, o nosso teor de pensamento. E os discípulos ficavam a conversar. Evidentemente, era uma turma reunida, e nem sempre só os 12. Começavam a conversar, e o tema que eu trago está no primeiro item desse livro de Neio Lúcio, Psicografia de Chico Xavier, Jesus no Lar. E talvez aí esteja o início do estudo do Evangelho no Lar, né? Esse é o exemplo que nós espíritas adotamos, o estudo do Evangelho no Lar. Não vou nem perguntar aqui se vocês adotam, né? Se todos são espíritas, com certeza fazem o Evangelho no Lar, né? E estavam os discípulos a conversar sobre a harmonia, sobre a paz no mundo. Jesus ouvia, como sempre, esperava para que eles colocassem para fora aquilo que sentiam e faziam arremate. E nesse item, o tema era harmonia e paz no mundo. Jesus arremata. Como esperareis a paz no mundo, se não consegues a paz sob o telhado que vos abriga? Se não consegues a harmonia entre quatro paredes? Que paz, que telhado ele está falando? Que quatro paredes ele está falando? Está falando do lar. Se não conseguimos paz e harmonia neste ambiente social reduzido, como esperarmos a paz entre as nações e a harmonia entre as nações? Pergunta Jesus. Aí ele está nos trazendo uma grande lição do ambiente familiar. O que nos espera no ambiente familiar? Qual é o propósito desse ambiente familiar? O lar. Ali é que nós vamos construir as questões ligadas à família. É ali que está o papel da família na colaboração, na co-construção de um mundo melhor com o Criador, dentro dos propósitos. Como diz a Lírio Cerqueira Filho no livro Saúde nas Relações Familiares, que nós somos co-colaboradores com Deus neste processo de nos construirmos, de nos aproximar do Criador como filhos pródigos que somos.
nos aproximar do Criador, aprendendo a amar. Então, este é o papel. E aí, entrando no item 17, eu vou pegar aqui o primeiro parágrafo do item 17, sendo fundamentalmente o lar a representação minúscula da sociedade como célula inicial, é justo que seja construído de forma que se alongue com naturalidade social na direção de toda a humanidade. Vem ao encontro daquilo que Jesus fala em Neio Lúcio. Se nós não conseguimos, no ambiente celular, no ambiente familiar, a harmonia, a paz, como queremos a paz entre as nações? Então, ali no ambiente familiar estão os principais objetivos divinos para nos reunir em família, para construirmos em nós mesmos a paz e a harmonia. Está nos mostrando que, se nós queremos paz e harmonia no mundo, e queremos ou não? Temos? Longe ainda. Eu não quis sugerir, eu deixo os espíritos escolherem a leitura, né? Poderia ter escolhido a leitura do item 41 do livro Pão Nosso, aonde Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, nos fala no futuro e nos apresenta uma proposta de futuro. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler, ou se leu, se lembra, mas a proposta de Emmanuel é utópica, porque ele vai nos dizer que no futuro não precisaremos de prisões, não precisaremos de polícia, não precisaremos de judiciário. Tem advogado aqui, não? Se tem, vai perder o emprego. Né? No futuro, está longe ainda. Né? Nas próximas encarnações, de repente, não escolha ser advogado, porque pode perder essa oportunidade, pode perder a função. Não teremos mais guerras, não teremos mais misérias, e não teremos mais necessidade de forças armadas. Conseguimos imaginar isto hoje? Sem prisões? Sem judiciário? Não, não conseguimos imaginar hoje, porque está longe ainda. Mas se é um futuro que Emmanuel está nos propondo e que ele chegará, ele precisa ser construído. E quem constrói esse futuro? Não, vamos esperar que Deus desça com a pleiade de anjos e venha resolver? Trazer a paz no mundo? Não. Um exército de anjos, como os judeus pensavam que Jesus, como líder prometido, como o Messias prometido, iria fazer isso? Não. Somos nós que temos que fazer. E é isso que Neio Lúcio está nos propondo na fala de Jesus, é isso que Jesus está propondo com a sua fala lida lá. Mas é no ambiente familiar que nós devemos, como diz Joana de Ângeles no livro citado da Constelação Familiar, os tentáculos para levar esses valores para a sociedade. A paz que devemos levar para a sociedade, a harmonia, a extinção da miséria, da violência, das guerras, começa dentro do ambiente familiar. Ali está o exercício, ali estão os desafios. Mas lá está o exercício para quem? No lar estão os exercícios para quem? Para cada um dos indivíduos que estão no lar. Porque não haverá paz nem no lar, nem na sociedade, se nós não tivermos paz e harmonia dentro de nós. E esse é um processo de construção. Não é? Não é um episódio, é um processo. Estou falando do meu amigo coordenador de grupo de estudo lá, que ele falou que ele cita essa uso com frequência. O progresso não é um episódio, é um processo. E este processo inicia-se, o exercício dele está dentro do lar, mas ele ocorre dentro de cada um de nós. O reino dos céus instalar-se-á no coração do homem, asseverou Cristo. Não é em outro lugar. E só com a instalação do reino dos céus em nós, em cada um de nós e em todos, nós teremos um mundo de paz, um mundo de harmonia, um mundo de serenidade, sem misérias, sem sofrimento, sem angústia. Um mundo que está no futuro, futuro que nós devemos construir. É por isso que Joana nos convida ao cuidado nas relações familiares, a termos cada vez mais qualidade nas nossas relações. Anílio Cerqueira Filho, no livro, até trouxe o livro aqui, vou pegar alguns pedacinhos dele, A Saúde
nas relações familiares. Como ter saúde nas relações familiares? Exercitando. Exercitando principalmente o amor. E é este o grande exercício para o qual nós estamos inseridos neste mundo. Mas as principais lições do amor estão no lar. Ninguém adquire paciência fora do lar, compreensão, tolerância fora do lar. Adquire lá no lar, no ambiente familiar. Por isso, lá estão os exercícios. E Alírio Cerqueira Filho, nessa obra, autor de várias obras, eu gosto muito das obras do Alírio, principalmente Jesus e Kardec, que ele faz uma bela interpretação daquela passagem do filho pródigo, que na realidade não é a passagem do filho pródigo, é a passagem dos dois filhos, a parábola dos dois filhos, um que fica e outro que sai. Mas o Alírio, nessa obra, ele vai nos mostrar os exercícios que estão lá, e que não há milagre. Não há milagres para a evolução. É um processo. E nos reunimos no lar com seres provenientes do mundo espiritual, que já estiveram neste mundo, talvez em outros, que estão nesse processo, a cada encarnação, fazendo novos avanços, novos progressos. Então, neste papel de que estamos na Terra para aprender a amar, a Terra se torna uma escola. E o lar é a sala de aula. E não há milagres. Lá nós temos desafios. Não tem? Desafios no ambiente familiar? Muitos desafios. Às vezes a gente não entende porque dentro de uma família, e isso os espíritos vão tratar conosco, dentro de um ambiente familiar, nós temos seres que se entendem muito bem, mas tem um ou dois, talvez, que sejam destoantes daquele ambiente familiar. E os espíritos, no livro dos espíritos, vão nos mostrar que esse ambiente familiar foi utilizado por Deus para servir de instrumento para auxiliar algum ser que já está muito atrasado no processo evolutivo. Isso não quer dizer que este ambiente familiar esteja evoluído, mas está um pouco melhor. Aí há um destoamento. Mas nós confundimos muitas vezes as interpretações, inclusive as passagens do Cristo, falávamos há pouco com a Ângela sobre o próprio Natal, sobre a Páscoa. As interpretações que fazemos são muitas vezes equivocadas, porque não percebemos, para algumas coisas, nós percebemos que Jesus falou em parábolas, contou histórias, usou metáforas. Em outras nós não percebemos e pegamos ao pé da letra. E quando pegamos ao pé da letra, nos equivocamos. Normalmente nos equivocamos. Então, no ambiente familiar estão os principais recursos para isso, para aprendermos a amar. Porque só o amor poderá transformar o mundo. Só o amor vai transformar a sociedade, não tem outro recurso. Não tem outra fórmula, não tem magia, não tem milagre. Só o amor. E aí lembramos do maior mandamento, quando os fariseus questionam Jesus, qual é o maior mandamento da lei divina? E ele diz, é o que está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de toda a tua alma, mas este é o primeiro, e o segundo o teu próximo como a ti mesmo. Mas aí, o Alírio, nesta obra, vai fazer uma consideração sobre a tradução desta passagem mandamento. Mandamento é uma determinação, é uma obrigação. No fim de contas, acaba sendo uma obrigação cumprir a lei. Mas nós temos a liberdade de cumprir ou não cumprir. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, diz Paulo de Tarso. Ou seja, nós temos que fazer as próprias escolhas, porque somos responsáveis por estas escolhas, a cada um segundo suas obras. E a gente vai encadeando ensinamentos, porque eles têm que se conectar uns com os outros. Então, ele vai trazer que a tradução mandamento está equivocada. Que a tradução correta para esta obra lá, da linguagem antiga, falada por Jesus, o aramaico, é exercício. Percebe que muda completamente a reflexão sobre amar? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, passa a ser exercício. Nós estamos em exercício de amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. E este exercício principalmente está no ambiente familiar, no lar. Não é em outro espaço. Ali está
o estudo do Evangelho. Ali estão os estudos e os exercícios desses estudos que devemos fazer para o nosso próprio progresso. É dali que vai sair, como disse Joana de Ângeles, os tentáculos, vamos usar uma palavra própria, os tentáculos desses valores para a sociedade. Então, só teremos uma sociedade harmônica e pacífica, sem miséria, sem sofrimento, sem angústia, quando conquistarmos dentro de nós. E o lar é o exercício. Exercício de quê? Exercício do amor. Mas, sabedores disso, quer dizer que nós já somos amoráveis no ambiente familiar. Nós espíritas que frequentamos os templos, nós que somos cristãos, dentro do lar nós só temos paz e harmonia. É isso? Se vocês fizerem assim ou assim, eu vou entender. Né? Para a gente interagir um pouquinho, né? Não. Porque somos espíritos reencarnados, ainda imperfeitos. Então, estamos num processo de exercício, aprendizado. Estamos na pré-escola, no ensino fundamental ou no ensino médio da evolução espiritual? Alguém ali me parece que falou pré-escola. A pré-escola é lá na primitividade ainda, né? Vamos ser mais generosos, mais otimistas conosco mesmos. Estamos, comparativamente, metaforicamente, vamos por aí no ensino fundamental. Eu nem falei faculdade, porque faculdade sem chance nenhuma no mundo que estamos espiritualmente, né? Ainda estamos longe da faculdade. Mas temos que conquistar o doutorado na arte de amar. Então, os exercícios estão nessa sala de aula chamada lar. Os grandes desafios. Na pergunta 774 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma consideração para perguntar. Ele diz que muita gente, eu estou interpretando, claro, para a gente não ter que ler a passagem. Muita gente, e eu não decorei, muita gente diz que, como nós somos uma evolução dos animais, nós podemos utilizar os mesmos recursos que os animais utilizam. Abandonar a prole assim que ela nasce. Mas os filhos humanos são os que mais longo tempo ficam dependentes dos pais no ambiente familiar. Alguns animais nascem, já vão embora e acabou. Então, algumas pessoas consideram, inclusive no aspecto sexual, no comportamento sexual, no comportamento do clã familiar, simbolicamente familiar entre os animais, e os espíritos respondem que nós só somos semelhantes aos animais no aspecto físico. Biologicamente, temos muita semelhança com os animais. Mas fora disso, nós somos seres inteligentes. Que são os espíritos? Princípio inteligente do universo. Por que princípio? Porque pegamos um pedacinho da inteligência divina e ele colocou em nós geneticamente. Mas no espírito, quando dizem que somos semelhantes a Deus, não é fisicamente. Só aqui, se a gente fosse ficar semelhante, cada um tem um pedacinho de semelhança com Deus fisicamente, eu costumo dizer que Deus já seria um Frankenstein. Imagina 7 bilhões que estão encarnados, fora aqueles que já desencarnaram. Né? Nós somos semelhantes a Deus em espírito. Nas centelhas divinas que temos em nós, da imortalidade, da inteligência e a centelha do amor, a qual temos o compromisso de desenvolver na nossa intimidade. O reino dos céus é deixar brilhar a luz interna que está em nós, é deixar a divindade que está em nós a florescer. Tem até uma expressão oriental, eu não sei se é japonesa, mas eu sei que é oriental, namastê. O Deus que habita em mim cumprimenta, saúda o Deus que habita em você. Olha que coisa mais linda. Por quê? Porque nós temos a centelha divina em nós. Mas temos o papel de desenvolver essa centelha, deixar brilhar a vossa luz de Jesus. É o papel nosso desenvolver essa centelha, caminhar na direção da perfeição divina, porque Deus é a perfeição absoluta. Nós podemos conquistar a perfeição, não absoluta a ponto de sermos deuses e criarmos mundos, mas sermos cada vez mais coautores com Ele. E esse é o papel que temos. Por isso Deus nos coloca nas escolas que perambulam, tantas vagam por este espaço infinito. São habitados todos esses mundos que perambulam pelo espaço infinito. Responde aos espíritos a pergunta formulada por Kardec.
E Kardec vai considerar depois, porque Deus não criaria nada inútil. Então Deus nos coloca numa escola, mas como todas as escolas têm sala de aula, a sala de aula dessa escola é o lar. Lá estão os desafios. E como não somos perfeitos, temos os embates, as dificuldades. Somos espíritos ainda em níveis variados de evolução. Temos os embates e os desafios dentro do lar. Mas lá está o exercício para o amor. O exercício para amar a nós mesmos. Amar o nosso próximo. E só assim, amando a nós mesmos e amando o próximo, estaremos amando a Deus. Não dá para amar a Deus sem amar o próximo. E não dá para amar o próximo sem nos amar. Por quê? Porque não temos o que oferecer. Nós só oferecemos aquilo que temos. Então é preciso que tenhamos amor por nós mesmos, pelo nosso... E assim, por conseguinte, pelos nossos irmãos que convivem no ambiente familiar. E aí, como diz Joana de Anjos, vamos estendendo para a sociedade. E só o amor pode construir uma sociedade melhor. Mas nos amar. O que é nos amar? Tem um instrumento em casa para a gente exercitar o amor por nós mesmos, não tem? Chamado espelho. A gente olha para ele e diz, eu sou a 8ª maravilha do mundo. Muita gente acha que é assim que se ama. Não, não é. Isso é narcisismo. Claro que cuidar da aparência não tem problema nenhum. O problema não pode ser uma coisa doentia, que eu fico só cuidando da aparência achando que isso é amor. Não é amor. Me amar, eu costumo dizer que começa por eu compreender que sou filho de Deus. Compreender que sou um investimento do Senhor do Universo. E quando tivermos esta compreensão, eu pergunto, eu sou um investimento do Senhor do Universo. Quando eu tiver esta convicção, nós estamos ainda pela razão, mas precisamos pela compreensão absoluta, pelo exercício daquilo que compreendemos. Porque não há aprendizado sem a prática. Então, quando nós tivermos a convicção instalada de que somos um investimento do Senhor do Universo, precisamos de mais alguma coisa? De mais nada. Para conduzir as nossas vidas. Para vencer os nossos desafios. Por isso, onde está a tua fé? Não sei se foi por acaso, mas eles interferem, né, nas nossas decisões aqui e mandam fazer, eles que mandam fazer leituras de espíritos superiores. Estou brincando aqui, mas é verdade, eles nos inspiram. Onde está a tua fé? E tudo começa pela fé. No Criador, porque é a base de tudo, e a fé em nós mesmos. Na condição daquilo que somos. Filhos de Deus, espíritos imortais, destinados à perfeição. Temos em nós a centelha da inteligência, isso a gente já percebe um pouquinho por aquilo que foi trazido pela ciência e pela tecnologia. Mas temos a centelha do amor que devemos desenvolver. Bezerra de Menezes, numa psicofonia de Divaldo Pereira Franco, lá por 2008, 2007, na Conferência Estadual Espírita, que agora tivemos a 26ª, comemorando 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no início de final de fevereiro, ali, não lembro a data que foi. Começo de... estou perdido, começo de março, claro. Começo de março. A 26ª, lá por 2008, 2009, não lembro qual a conferência, ele encerrando uma conferência de Divaldo Pereira Franco, até costumo dizer, nada como ter alguém com Bezerra para encerrar, fazer o encerramento da nossa fala, né? Nada, Divaldo merece estar ali conectado, muito mais, acho que, com o mundo espiritual do que com o mundo físico, trazendo, auxiliando nas lições, assim como o Chico e tantos outros. Mas encerrando a conferência, nessa feita, o tema de Divaldo, diz Bezerra de Menezes, estamos, o homem da atualidade, porque 2007, 2008 é a atualidade para nós. Vive momentos de conforto e facilidades trazidos pela ciência e pela tecnologia, mas vive momentos de angústia, tormento e depressão porque perdeu o endereço de Jesus. Olha que frase para a gente refletir por muito tempo. Porque perdeu o endereço de Jesus. Porque só Jesus e todos aqueles emissários que vieram nos falar do amor, mas especialmente Jesus, pode nos trazer soluções, terapias definitivas para os nossos tormentos, para as nossas angústias, para as nossas depressões. E fazendo isso em nós, transmitimos para o ambiente externo, inicialmente no ambiente familiar.
no lar. Qualificamos as nossas relações familiares, melhoramos as nossas relações. Mas daí sai para a sociedade. Então, o exercício que vivemos no lar, usando a tradução de Alírio Cerqueira Filho, exercício e não mandamento, porque, na verdade, Deus não determina. A lei já está posta. Ele nos convida a cumprir. O próprio Cristo, algumas vezes, quando alguém o procurava, ele convidava. Os discípulos, ele convidou. Larga a pescaria para Pedro e o irmão. Larga a pescaria e vem pescar comigo almas. Era um convite. Será que ele não fez convite para mais alguns? Para muita gente. E muitos, depois, pediram Barrabás. Mesmo aqueles que foram beneficiados. Porque o benefício da cura, da solução de um problema do Cristo, era um convite à transformação. E de não peques mais, para que mal maior não te aconteça. A tua fé te curou. Está sinalizando os caminhos. Mas principalmente o caminho, e de não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Ou seja, não cometa mais os mesmos equívocos. Acabei de resolver um problema que você deu causa. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Não dê mais causa, para que o mal não volte maior. Por quê? Porque a reincidência, normalmente, a pena é maior. A responsabilidade se torna maior. Então, resolvi um problema. Mas volte e não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Ele está nos dando lições e ensinamentos para vivermos. E Jesus traz tudo o que precisamos para vencer a nós mesmos. O problema é que nós ainda, nos dizendo cristãos, não colocamos Jesus em nossas vidas. Muitas vezes não colocamos Jesus em nossos lares. Se não colocamos em nossas vidas, muito menos ele vai estar em nossos lares. Ele precisa estar em nossas vidas. E o exercício no lar. Por isso, para que ele entre mais fortemente em nossas vidas, nós temos as filosofias religiosas, seja cristãs, de bandeira cristã ou não, todas propõem a prática do bem, e ser cristão é praticar o bem. E exercício está no ambiente familiar. Nós estamos nos templos, mas estamos com Jesus? Ele está conosco. E aonde estivermos reunidos em seu nome, ele estará conosco. Muitas vezes não fazemos, nem nós espíritas, muitas vezes, muitos de nós não fazemos o estudo do Evangelho no lar, que é uma maneira de aproximar Jesus de nós. Uma vez por semana, porque não sobra tempo. Eu estou insistindo nessa obra do Alírio porque o tema é relações familiares, e ele vai falar saúde nas relações familiares, e vai falar toda a obra sobre essas relações. E ele referencia muito a questão do tempo. Nós temos tempo para tanta coisa, temos tempo para a tecnologia, temos tempo para as futilidades, mas não temos tempo, ou só o tempo que sobra para as questões da alma. Para frequentar um templo, eu fui à missa uma vez por semana, já estou resolvido com Deus. Eu vou no culto evangélico uma vez por semana, ou duas, sei lá, estou resolvido com Deus. Eu vou na casa espírita, assisto a palestra, estou resolvido. Não está. Não estamos. Enquanto aquilo que se prega nos templos não se transformar em hábito dentro de nós. E posso garantir, ninguém vai sair daqui anjo hoje. Porque não é um episódio, é um processo. Podemos sair daqui mais reflexivos. E este é o objetivo da palestra pública. Eu digo que a palestra pública tem que ser provocativa da reflexão. Sairmos daqui mais reflexivos, com propósitos de fazermos efetivamente transformações em nós. Porque se queremos um lar melhor, um ambiente melhor na família, no lar, precisamos construir dentro de nós. Não tem jeito. Não tem outra alternativa. Ninguém oferece o que não tem. Às vezes as pessoas dizem, perdi a paciência. Desculpe, não perdeu. Se descontrolou, é porque não tem paciência. Porque quem tem não perde. Porque as conquistas que fazemos dentro da nossa intimidade, nós não perdemos. Se ainda nos descontrolamos, nos perturbamos, nos aborrecemos, é porque ainda não temos as conquistas. Estamos em exercício. Não é aqui uma proposta de causar nenhum trauma em ninguém, por ficar, eu não tenho solução, porque eu estou exercitando há muito tempo. Não, é assim mesmo. É
um processo gradativo. Mas esse processo não vai caminhar enquanto nós não decidirmos a cada dia fazermos um pouquinho melhor. É a proposta de Santo Agostinho, que está na resposta à pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual meio prático tem o homem para melhorar-se neste mundo? Pergunta Kardec. Um sábio da antiguidade falou, disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec pede mais explicações sobre esse conhece a ti mesmo. Como quem diz que eu tenho que me conhecer, eu sei como é que eu faço para me conhecer. Aí vem a resposta de Santo Agostinho. Uma receita. É uma verdadeira receita. Fazei como eu fazia quando estava entre vós. Porque Santo Agostinho explica, falando, quando estava entre vós, diariamente fazia um balanço de meu dia. Do meu dia. Como é que foram as minhas ações? Por quê? Diariamente. A gente faz balanço aí. Natal, né? Talvez na Páscoa. Natal a gente faz um balanço, né? Como é que foi meu ano? Eu costumo dizer que isso é um ranço da infância. Por quê? Porque na infância, chegava perto do Natal, a gente chegava para os pais, vou ganhar presente no Natal? Se você se comportou durante o ano, vai. Aí a gente fica olhando para trás, será que eu me comportei? Né? Aí a gente leva esse ranço para a vida adulta. Chega final de ano, a gente pergunta, será que me comportei esse ano? Será que vou ganhar presente? Né? Então a gente faz uma análise. O que a gente lembra? Do ano todo. 11 meses. Lá em dezembro a gente começa a fazer essa verificação. O que a gente vai lembrar dos 11 meses passados? Nada, quase. Fazer um balanço diariamente. Como é que foi o meu dia? Principalmente no ambiente familiar. Temos desafios, temos encontros e desencontros. Ali estão espíritos em desenvolvimento, em aprendizado, em exercício. Então, Santo Agostinho propõe que façamos um balanço, como foi o nosso dia. Depois, vocês querem a pergunta 919 toda? Livro dos Espíritos, 919. Já aproveita, se esqueceu o número, lembra que é do Conhece-te a ti mesmo. Lê da pergunta 1 a 1019, vai achar o que eu estou falando. Tem algumas coisinhas bem interessantes mais, tem lá. Por que diariamente? Para que nos analisemos nas pequenas coisas. Quem não é fiel nas pequenas não será nas grandes. E os grandes desafios que temos que analisar diariamente são os desafios daquilo que ocorrem na sala de aula. Na sala de aula lá. A hora que vamos nos recolher, que estamos sós conosco mesmo, na nossa intimidade, preparando para o descanso, façamos um balanço. Como é que foi o nosso dia? Como é que foram as nossas ações? Foram fáceis? As perturbações que tivemos no ambiente, com filhos, com esposos, com esposas, como é que foi? Qual a minha colaboração? O que eu contribuí para melhorar? O que eu contribuí para piorar? Só assim nós vamos melhorando. Só fazendo exercícios. Por isso, Alírio muda o mandamento. Muda não. Ele traz uma tradução mais apropriada para o primeiro e mais importante ensinamento e o segundo. Amar o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, estamos em exercício. Ninguém ache que, eu nasci no lar errado, na família errada, estou no ambiente errado. Quem é que nos coloca naquele ambiente? Estou no país errado, eu devia ter nascido na Finlândia. A Finlândia é um dos países mais evoluídos hoje, né? Canadá. Eu devia ter nascido na Finlândia, no Canadá. Não, se eu nascesse lá, eu ia estragar. Eu tinha que nascer num país onde as coisas ainda são conturbadas, porque eu sou conturbado, eu estou no ambiente que eu preciso. Onde vige ainda violência, corrupção, não quer dizer que esses países não tenham, mas estão muito mais adiantados do que nós. Por quê? Eu até disse certa feita numa palestra que o Canadá, por exemplo, tem 40 milhões de habitantes. Se 10 milhões de brasileiros desencarnassem aqui e reencarnassem no Canadá, acabava com o Canadá. Nós estamos aonde precisamos, sem tirar nem pôr. Nós temos a sociedade que nós construímos ao longo de alguns anos. Há quantos anos, há quantas encarnações nós encarnamos no Brasil? No mínimo umas 3, para falar por baixo. Então, a sociedade que temos,
E não a sociedade só no Brasil, a sociedade no mundo. Assim como nas escolas tem alunos mais evoluídos e menos evoluídos. Alunos da Finlândia estão em sala de aula um pouquinho, quem sabe lá já no ensino fundamental, médio, né? O Canadá, quem sabe? Nós ainda estamos no ensino médio. Se formos para a sala estamos no ensino fundamental. Se formos transferidos para a sala do ensino médio sem ter atingido esse nível, nós vamos perturbar. Então, estamos aonde precisamos. Ah, mas eu estou com a família errada, no lar errado. Quem nos pôs aí? Foi Deus, de acordo com as nossas necessidades, com a nossa participação. Porque dificilmente alguém reencarna sem participar da decisão. De onde e com quem? Por quê? Para dar continuidade àquilo que já foi exercitado em outros momentos. E aí nós podemos ter no lar os afetos e desafetos de outra encarnação ou de outras encarnações. Eu costumo dizer que a gente pode estar dormindo na mesma cama com o inimigo da encarnação de outras encarnações. E aí as coisas ficam meio tumultuadas, né? Na relação conjugal, na relação parental, pais e filhos, na relação entre irmãos. Estamos aonde precisamos, sem tirar uma vírgula nem pôr. E aquilo que desistimos, que abandonamos, temos que dar continuidade, cedo ou tarde. Certa feita, coordenando um grupo de estudo, na Casa Espírita que frequenta em Campo Largo, já desde 2001 a gente frequenta lá, família, no grupo de estudo a senhora disse, mas você tem a reencarnação e coisa parecida? Eu gostaria de fazer regressão de memória para saber quem fui. Para saber com quem eu ando, né? Por que eu estou com essa turma aqui nessa sala de aula lá? Eu disse que não gostaria. Por 2 motivos. Primeiro, se Deus me escondeu o meu passado, é para me proteger dele. E segundo, estamos num processo evolutivo. Eu disse a ela, ainda não sou grande coisa, imagina o que eu fui ontem, não quero saber. Melhor não. Né? Mas também a mesma senhora, outro dia, no mesmo grupo, né? Um dia ela disse, então já que tem a reencarnação e coisa e tal, vamos ter que voltar, vou aguentar o traste do meu marido para não ter que voltar com ele. Mais um erro. Por quê? Porque se aguentou, não amou. Se não amou, vai ter que voltar para dar continuidade. Então, o esquema é amar. E se amou, vai querer voltar. Olha o paradoxo. Se amou, vai querer voltar. Né? Porque a gente vai querer voltar com quem a gente já ama, né? Mas, dada as nossas imperfeições ainda, o estágio em que nos encontramos, necessário é que voltemos, muitas vezes, normalmente no mesmo grupo familiar de espíritos, nos mesmos ambientes, nas mesmas relações. Para quê? Para dar continuidade, na mesma turma. Na sociedade, às vezes, encontramos a turma que convivemos em outros momentos. Nós chegando em Curitiba, eu não gosto de contar muita história pessoal, mas chegando em Curitiba, em 2000, nós frequentamos uma casa espírita em Curitiba, morávamos no meio do caminho entre Campo Largo e Curitiba, numa chácara. Mas não deu liga. Aí resolvemos frequentar em Campo Largo. Era lá. Aí eu digo para as pessoas, já sabemos quem são os bandidos da encarnações da quadrilha anterior, da encarnação anterior. Já sabemos quem são os 40 ladrões, mas não sabemos ainda quem é Alibaba. Né? Mas os 40 ladrões a gente já sabe quem é. Ou seja, nos encontramos para dar continuidade, com certeza, o que começamos em outras épocas. Alguns até na mesma sala de aula, em outras épocas, que agora estão em outra sala de aula, porque tem outras necessidades, diferentes daquele ambiente que nós estamos na sala de aula. Deus nos coloca exatamente onde precisa. Então, nós temos que olhar para as relações familiares, para os desafios que a vida apresenta, em qualquer situação, mas principalmente nas relações familiares, que preciso aprender com isso. Qual é o desafio? Qual é a contribuição que eu dei para que as coisas sejam assim? O que eu não aprendi ainda? Paciência, tolerância, compreensão, entrega, doação, solidariedade, fraternidade, por aí. O que eu não aprendi ainda? E as principais lições e principais desafios estão no lar, nas relações. Sejam conjugais, seja entre pais e filhos, seja entre irmãos.
Ali estão as principais lições do amor. E enquanto não construirmos o amor nesse ambiente, não construiremos dentro de nós. É lá o exercício. Aí construímos dentro de nós e levamos para a sociedade. E como é que a gente leva para a sociedade? Pelo exemplo, pela vivência. Mas aquilo que temos, oferecemos aonde andamos. Ninguém oferece o que não tem. Então, se eu estou no exercício do amor, eu já ofereço um pouquinho de amor. Mas de vez em quando a gente oferece desamor. Né? Pelas nossas imperfeições ainda, pelos nossos desafios. Mas isso não é para desanimar. É para continuar. Vocês desistiram no primeiro dia de aula da tabuada, não? Não? Mas já aprenderam tabuada, né? Não precisa ficar vermelho, não vou fazer pergunta sobre tabuada, não. Pode ficar tranquilo. É exercício. Por isso a tradução que a Lírio faz, que a lei maior está no exercício de amor a si próprio, amor ao próximo e amor a Deus. E esse exercício se apresenta mais fortemente no ambiente familiar, nas relações conjugais, parentais e relações entre irmãos fraternais. O que estamos fazendo disso? Aonde está a nossa fé? Porque a fé é conduzir nessa direção. Não é outro instrumento, não é outra energia, é a fé. A fé deve nos conduzir nessa direção. Onde está a vossa fé? Onde está a nossa fé? Já temos convicção de Deus, daquilo que somos, dos nossos objetivos? Ou estamos ainda engatinhando? Aí cada um pode responder para si próprio. E não importa o nível que estamos. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Somos apenas estágios de aprendizado, de lições já aprendidas e de lições ainda não aprendidas. É uma tarefa que devemos exercitar diariamente, principalmente nas relações familiares. E a saúde das relações familiares está, como propõe a Lírio Cerqueira Filho, está em exercitarmos e principalmente olharmos para nós no autoconhecimento. Pergunta 919. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite, e a vocês pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.